Já são 18 vídeos da nossa playlist sobre o judaísmo de Jesus, em que a gente aborda a fé genuinamente judaica que ele praticava como regra de vida. Então a gente já viu vários assuntos aí, porque ele, como bom rabino judeu que era, ele vivia a fé judaica, ele praticava e ele ensinava aquilo que é comum a todo judeu, seja dos dias de Jesus ou dos dias atuais, o que é a Torá. Hoje a gente vai dar continuidade com vocês nos estudos do livro O Judaísmo de Jesus, de Mário Saban, e a gente vai abordar um tema muito interessante. Muito embora a gente já tenha falado que nos dias de Yeshua ele seguia os ensinamentos da Beit Hillel, Hillel, um grande sábio do povo de Israel, que viveu ali mais ou menos 60 anos antes dos dias de Yeshua. Então a gente sabe que a Beit Hillel norteava a fé judaica ali nas décadas que antecederam os dias de Yeshua, e ele era muito ligado com a Beit Hillel, com os ensinamentos de Hillel. E a gente vai falar um pouco hoje a respeito de um assunto muito interessante, que é: será que Yeshua foi instruído de fato por um grande rabino, por um grande mestre, ou será que ele aprendeu sozinho? Continue com a gente para entrar nesse importante assunto dentro da fé de Yeshua, o Mashiach de Israel. Olá, amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil, e a gente tem o prazer de compartilhar da fé judaica com pessoas do mundo inteiro. Nessa playlist, nós temos abordado sobre o judaísmo praticado por Yeshua, baseados no livro de Mário Saban, esse livro aqui, O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban. Esse livro tem disponível à venda aí em canais de internet ou no próprio site dele, Mário Saban, e você pode adquirir com eles. Lembrar que esse livro ele está escrito em espanhol, não em português, mas se você consegue ler em espanhol, recomendo muito para que você possa adquiri-lo, porque é um livro que traz muito conhecimento. Mário Saban nos brinda com muita sabedoria, uma grande pesquisa histórica a respeito dessa figura tão controversa dentro da fé judaica, né? Muitos dizem que Yeshua sequer existiu, o que comprovadamente nos dados históricos e fontes talmúdicas, inclusive nos escritos de Flávio Joséfo e de vários outros historiadores, está mais do que comprovado que Yeshua de fato existiu. Mas será que ele era um rabino? Será que ele era cristão? Será que ele aprendeu com um rabino? Será que ele não aprendeu com ninguém? Afinal de contas, ele era Deus? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de Jesus ter ou não um mestre. Será que se ele tivesse um mestre, um rabino, isso faria dele um homem menor? Ou ele seria menos Deus? Aliás, será que Jesus era Deus? Acho que não, né? Ele era um grande rabino da sua época, a gente já viu isso nos vídeos anteriores, aí nos 18 vídeos anteriores dessa playlist, e em vários outros vídeos do canal a gente fala sobre a não divindade de Yeshua. Ele não ser um ser divino, mas ele ser de fato um homem que aprendeu a tradição, a fé judaica, com rabinos de sua época, e hoje a gente pode desfrutar de todo o conhecimento que ele trouxe até os dias de nós através das suas interpretações bíblicas. Mas, de acordo com a visão tradicional, para muitos, a figura de Yeshua, ou Jesus, se ele tivesse um mestre, isso descredibilizaria ele como Deus. Afinal de contas, Deus não precisa aprender com nenhum homem. E nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre dois personagens. Um chamado Yehoshua ben Perachia, que foi um grande mestre do povo de Israel, e um outro sábio, também grande mestre do povo de Israel, que era neto de Hillel, o ancião, esse sábio chamado Gamaliel. Gamaliel, inclusive, está escrito na Brit Hadashah, nos escritos do Novo Testamento, reconhecido como sendo o mestre de quem o apóstolo Paulo foi instruído, assentado aos pés do grande sábio Gamaliel. Bom, nessa playlist do Judaísmo de Jesus, a gente já falou com vocês sobre diversos temas, né, como a relação de Jesus com o Shabat,
como ele se relacionava com os fariseus, com o povo de Israel, os fariseus, a classe judaica dos fariseus, como Yeshua lidava com as mulheres. Aliás, esse foi o último vídeo da nossa playlist, né? A relação de Yeshua com as mulheres. Será que ele era feminista? Será que ele era machista? Ou será que ele via as mulheres como todo o judaísmo nos seus dias enxergava a relação com as mulheres? Como Jesus celebrava as festividades, se é que ele as celebrava, como ele via a kashrut, as leis alimentares do povo de Israel, como Jesus atendia aos gentios na sua época, enfim. Recomendamos a vocês aí fortemente que acessem a playlist, que vocês possam entender um pouco mais sobre aquilo que foi a prática de fé de Yeshua, um judeu, um rabino que viveu mais ou menos 2000 anos atrás. E nós vamos começar a abordagem de hoje sobre o Mestre de Jesus, na página 545 do livro, com a citação de um rabino chamado Yosef Krauskopf. Yosef Krauskopf foi um rabino que viveu nos Estados Unidos e ele disse assim: apesar de todas as feridas que a sua cristologia abriu, seu mérito eterno é ter difundido a ética do judaísmo no mundo pagão e nos ter mostrado como o judaísmo puro e primitivo, uma vez despojado de toda a estagnação cerimonial e vazia que o torna rejeitável, pode se transformar em uma fé que vence o mundo. Quer dizer, para a maioria do mundo pagão, de acordo com Yosef Krauskopf, a cerimônia judaica, o rito judaico, é estagnado, é vazio, né? Eles não conseguem entender. Mas a prática de vida de Yeshua torna e transforma uma fé que vence o mundo. Olha que interessante esse rabino escreveu acerca de Yeshua. Mas quem era Yosef Krauskopf? Você está vendo aí a foto dele? Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1858 e viveu até 12 de junho de 1923. Yosef Krauskopf foi um rabino americano proeminente. Ele foi autor de livros, ele foi líder do judaísmo reformista, portanto não era ortodoxo, né? Mas um grande rabino judeu, proeminente, famoso, importante, líder reformista, fundador da National Farm School, que agora é chamado de Delaware Valley University. Rabino de longa data, ele foi rabino desde 1887 até a sua morte em 1923, numa congregação reformista chamada Knesset Israel, a mais antiga sinagoga reformista da Filadélfia, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, né? E sob a liderança dele, a sinagoga Knesset Israel se tornou a maior sinagoga reformista dos Estados Unidos. Veja como ele foi um rabino influente, né? Então vamos lá. Página 547. Como eu já tenho feito em toda essa playlist, eu vou lendo o livro de Mário Saban e intercalando com alguns comentários que é importante para que vocês possam se situar, tentar entender a nossa perspectiva ou a perspectiva de Mário Saban a respeito de Yeshua. Começamos na página 547, ele nos diz assim: era habitual que entre os alunos judeus existisse em algum momento um mestre de Israel que lhes ensinasse as primeiras letras. É estranho que nas histórias do Novo Testamento não exista informação sobre um longo período da história de nosso rabino Galileu, que transcorre desde os seus 12 anos até quase os seus 30 anos. Muitos investigadores se perguntam: o que fez Yeshua durante esses 18 anos? Devemos ir além e formular a análise de um modo diferente. O conhecimento tão profundo da Torá e das tradições do judaísmo que possuía Yeshua nos induz a pensar que ele estudou com algum importante rabino para chegar ao que ele se tornou. Esse deve ser o ponto de partida da nossa análise. A despeito de interpretações cristãs de que ele era Deus e que, portanto, não precisava aprender com ninguém, a gente precisa ver como Yeshua era, de fato, um grande rabino. Então, ele deve ter aprendido de rabinos que vieram antes dele. Temos várias opções possíveis aqui. A primeira é que Jesus
pode não ter estudado com nenhum rabino e as suas conclusões foram pessoais, porque em seu estudo da Torá e do judaísmo em geral, ele foi autodidata. Essa é a primeira hipótese. Esta hipótese é provável porque as suas conclusões não pertencem a uma escola farisaica determinada, embora ele fosse muito mais, a sua interpretação fosse muito mais alinhada com o pensamento de Hillel, algumas vezes ele invocava o pensamento de Shammai. E às vezes ele não invocava nem Hillel e nem Shammai, ele transmitia o seu próprio ensinamento. Entretanto, esta primeira teoria não é conclusiva, já que possuímos informação de que Yeshua pode ter tido um rabino como mestre, ou provavelmente vários mestres ao longo da sua vida. Então, se Yeshua teve mestres que lhe ensinaram a Torá, por que razão os evangelistas não citaram a nenhum deles? Não podemos saber se Yeshua foi realmente um judeu autodidata, com uma capacidade de estudo e uma compreensão fora do comum, o que é provável, ou existe a possibilidade real de que os copistas evangélicos necessitaram criar uma relação única de Jesus com Deus e, por conseguinte, não citaram a seus mestres. Aqui a gente tem um comentário que diz assim: existe a possibilidade que a teologia cristã, pretendendo demonstrar que a relação de Jesus com Deus era direta, não via positivo citar aos sábios com os que Jesus poderia ter estudado. Como o Messias ou o Deus encarnado, segundo a visão cristã, necessitava estudar com outro rabino? A possibilidade de que Yeshua tenha sido discípulo de um rabino anterior tirava a credibilidade na sua categoria de Messias e, sem dúvida, na sua medida maior ainda, a ideia da sua consubstancialidade divina. Então, segundo muitos, se ele fosse aprender com algum rabino que o antecedesse, talvez isso faria dele menos Deus. Então, isso foi omitido propositadamente dentro do Novo Testamento. Essa é uma interpretação, isso não está escrito, tá? Mas é uma interpretação. Uma segunda opção consiste em indagar sobre as possíveis provas que demonstram que Yeshua, como todo jovem judeu do século I, teve estudos com um rabino anterior. Eu cito aqui textualmente a um importante autor judeu, chamado Shalom ben Horim, que durante anos estudou o tema de Yeshua em relação ao judaísmo. E Shalom ben Horim disse assim: diferente de Paulo, de que diz haver sido discípulo do Rabban Gamaliel, está escrito aí na Brit Hadashah, não conhecemos nada acerca da hipotética existência de um mestre para Yeshua. Ainda que, certamente é sabido que a intenção dos autores do Novo Testamento era apresentar a Yeshua como um inspirado de que estava ausente a necessidade de um mestre terreno, também parece certa a suspeita de que Yeshua não era nenhum Talmid Chacham ou discípulo dos sábios, nenhum discípulo de mestre ou nenhum erudito, senão que somente um conhecedor da Bíblia judaica, a qual interpretava segundo o seu critério. Existe, entretanto, uma tradição talmúdica que apresenta a Yehoshua ben Perahia como mestre de Yeshua. Isso está lá no Tratado de Sotá 47a. Os historiadores nunca tomaram a sério a verossimilitude histórica das indicações do Talmud e uma Beraitá, ou seja, uma classe de fonte não admitida no Talmud, sobre Yehoshua ben Perahia como seu suposto mestre. De todas as formas, uma sentença relacionada com este tema convida a uma reflexão. Se trata da Beraitá, que diz que a esquerda repulse e a direita atraia. Não como Elishá, que apartou a Geazi com ambas as mãos, nem como o rabino Yehoshua ben Perahia, que rechaçou a Jesus, o Nazareno, com ambas as mãos. Aqui é possível perceber um eco de Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas antes da gente ler Mateus capítulo 6, versículo 3,
eu quero ler com vocês essa citação do Talmud em Sotá 47a. Então vamos lá. O que você está vendo aí na tela é uma página do Talmud, um tratado de Sotá 47a. Em cima está em hebraico e embaixo está uma tradução para o português. A tradução nem sempre fica perfeita, mas dá para que vocês compreendam bem aí os termos. Os sábios ensinaram: deve ser sempre a mão esquerda, a mais fraca, que afasta o outro, e a mão direita, a mais forte, que o atrai para perto. Em outras palavras, mesmo quando um aluno é rejeitado, ele deve ter a oportunidade de voltar. Isto é, não como Eliseu, que empurrou Geazi, afastado, com as duas mãos, e não como Yehoshua ben Perachia, que empurrou Jesus o Nazareno, um de seus alunos, afastado com as duas mãos. Se você ler no termo em hebraico, está aparecendo aí, Yeshu HaNatsari, ou Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, tá? Seguindo na mesma página do Talmud, um pouco mais abaixo, nós temos escrito assim: a Guemará retorna ao incidente em que Yehoshua ben Parachia rejeitou Jesus o Nazareno. Veja, Jesus o Nazareno, está falando de Jesus, mas será que esse Jesus, ou esse Yeshua de Nazaré, era o único Yeshua em Nazaré? Vamos lá, né? Enfim, interpretando sim ou não, tanto faz, mas aqui muitos derivam que Yehoshua ben Perachia teria sido o mestre de Yeshua. Voltando ao texto, a Guemará retorna ao incidente em que Yehoshua ben Perachia rejeitou Jesus, o Nazareno. O que é este incidente? Quando o rei Yanai estava matando os sábios, Shimon ben Shatar foi escondido por sua irmã, a esposa de Yanai, enquanto o rabino Yehoshua ben Perachia foi e fugiu para Alexandria do Egito. Quando a paz foi feita entre Yanai e os sábios, Shimon ben Shatar enviou-lhe a seguinte carta: de mim mesmo, Jerusalém, a cidade sagrada para você, Alexandria do Egito. Minha irmã, meu marido mora dentro de você, e eu estou sentada desolada. Rabi Yehoshua ben Perachia disse: eu posso aprender com ele que há paz e posso voltar. Então, Yehoshua ben Perachia interpreta aqui as palavras de Shimon ben Shatar. Quando ele volta para Eretz Israel, Rabi Yehoshua chegou a uma certa pousada. O estalajadeiro ficou diante dele, honrando-o consideravelmente. E, no geral, eles lhe concederam grande honra, que Yehoshua ben Perachia era um rabino muito conceituado. Ele sentou-se e então os elogiou, dizendo: que bonita é esta pousada. Jesus, o Nazareno, um de seus alunos, disse-lhe: mestre meu, mas os olhos da mulher do estalajadeiro são estreitos. O rabino Yehoshua ben Perachia disse: maligno, é isso que você está fazendo, olhando para as mulheres? Ele trouxe 400 shofarotes e o excomungou. Todos os dias Jesus vinha ante ele, mas ele não aceitava o seu desejo de voltar. E o Talmud segue dizendo assim: um dia Rabi Yehoshua ben Perachia estava recitando o Shema quando Jesus veio ante ele. E ele pretendia aceitá-lo nessa ocasião, então fez um sinal para que ele esperasse. Jesus pensou que ele estava rejeitando-o totalmente, e ele, portanto, foi, levantou um tijolo e adorou como um ídolo. Rabi Yehoshua ben Perachia disse a ele: retorne de seus pecados. Jesus disse-lhe então: essa é a tradição que recebi de você. Quem peca e faz com que as massas pequem, não tem a oportunidade de se arrepender. A Guemará explica como ele fez com que as massas pecassem. Pois o mestre disse: Jesus o Nazareno praticava feitiçaria, e ele incitou as massas e subverteu as massas e fez com que o povo judeu pecasse. O objetivo aqui não é interpretar o Talmud com vocês, as palavras. Será que Jesus de fato praticava feitiçaria? Será que esse é o mesmo Jesus? Não, o objetivo aqui, inicialmente, é mostrar para vocês que existia um rabino chamado Yehoshua ben Perachia, tem até citação dele no Talmud em Pirkei Avot, né? Yehoshua ben Perachia tinha um discípulo que se chamava Yeshua, ou Yeshu, nesse caso aqui, e era de Nazaré.
E esse Yeshua de Nazaré, talvez alguns possam considerar como o próprio Yeshua, que nós vemos o Jesus, o Messias de Israel. Então, essa é uma interpretação que pode nos conduzir a acreditar que Yehoshua ben Perachia foi de fato o mestre de Yeshua. Mas essa parte final aqui do texto talmúdico nos leva a uma reflexão, né? O mestre dizia que Yeshua praticava feitiçaria e fez com que o povo judeu pecasse. Será que é o mesmo Yeshua, então? Será que Yehoshua ben Perachia viveu nos mesmos dias de Yeshua? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e a gente tem que analisar nos escritos talmúdicos a era em que Yehoshua ben Perachia viveu e o tempo em que Yeshua viveu nos seus dias. Vamos lá, vamos voltar aqui para o livro. Aí Shalom ben Horim nos diz assim, né? Será que se poderia tratar de uma resposta de Yeshua a seu mestre Yehoshua ben Perachia? Outras passagens do Talmud, outras passagens em Hagegá 2:2, eles falam que Jesus teria fugido ao Egito junto com seu mestre Yehoshua ben Perachia. Então, complementando essa argumentação aí de Sotá 47a. E ainda que isso possa ser colocado com relação a uma fuga para o Egito narrada lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 ao 15, é preciso fazer nota de que a fonte talmúdica situa esta fuga na época de Alexandre de Aneu, no ano 103 antes da Era Comum até o ano 76 antes da Era Comum. Então, se a fuga ocorreu no ano 103, como Yeshua, discípulo de Perachia, pode ser o Yeshua que nós estamos falando do Novo Testamento? Existe uma diferença aí nas datas aí que é uma coisa a ser considerada. Isso implica uma clara confusão entre o monarca Hashmoneu, Alexandre de Aneus, e o posterior rei Herodes. Os motivos desta suposta desavença entre Jesus e seu mestre não estão claros na tradição judaica, mas uma reelaboração tardia estabelece, como causa da ruptura entre eles, a aceitação de magia por parte de Jesus, ou seja, uma interpretação negativa dos seus milagres. Mas os dados são tão pouco confiáveis que é preciso seguir afirmando que nada sabemos sobre o mestre de Jesus, nem sobre o seu currículo formativo. Então, o próprio Shalom ben Horim, ele, muito estudioso, ele aponta que não dá para deixar cravado que Yehoshua ben Perachia tenha sido o mestre de Yeshua. A informação sobre este presumido mestre de Yeshua é realmente interessante. Em quase toda a literatura cristã, jamais se nota essa informação. Então, você muito dificilmente vai ver pastores, padres, alguém apontando Yehoshua ben Perachia ou sequer mencionando que Yeshua tivesse a oportunidade de aprender com um grande sábio de Israel. Dois podem ser os motivos. Primeiro, que os autores cristãos desejam que Jesus tenha o privilégio de uma comunicação direta com a divindade. Situação similar à de muitos dos profetas do judaísmo antigo, como por exemplo Jeremias. A Bíblia não fala que Jeremias teve um mestre que o ensinou a Torá. E segundo, em consonância com a ideia de Ben Horim, que se aceite como improvável a possibilidade de comprovar esta informação. Eu me pergunto, a tradição sobre o suposto mestre de Jesus poderia ser inventada? Se é assim, com qual objetivo? Com qual objetivo se trabalha para dizer que Yeshua não teve nenhum mestre? Essas questões me levam a estudar alguns textos não canônicos. O apócrifo do Evangelho Armênio da Infância de Jesus possui certas informações interessantes. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar lendo o que diz o apócrifo aqui, o Evangelho Apócrifo. Não. Nós vamos fazer um intervalo agora para que você possa refletir, né, sobre Yehoshua ben Perachia e depois a gente volta para ler o Evangelho Armênio da Infância de Jesus, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito, mas a gente vai ler um pouquinho mais
para tentar te trazer uma outra interpretação possível sobre quem seria o mestre de Jesus, se é que Jesus teve um mestre. Continue conosco. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho só de como é que é a minha aula de hebraico, né? E o bom que tem nessa aula é que eu faço aqui dentro de casa mesmo, no meu computador, pela internet, assim, é muito fácil. A minha professora, ela é a Nora Alice. Então, bora pra aula? Bom pessoal, a aula já vai começar. Oi, Mora, tudo bem aí com você? Shalom, Aidel, tudo bem? Akol Beseder? Animada para a aula de hoje? Eu tô muito ansiosa. Que tema que vai ser a aula de hoje? Hoje vamos aprender um pouco sobre os nomes dos animais de Ivrit, em hebraico. Ah, sobre os animais? Que legal, eu tenho uma gatinha em casa, o nome dela é Nina. Que bom! Gato, em hebraico, é Hatul. Deixa eu te mostrar um pouco mais sobre os outros bichinhos. Por exemplo, com Samer, né? Com Samer nós temos Sus, Samer, Vav e Samer. Sus. Com Ain, um bichinho com Ain. Bar, Bar. Beseder. Com P, nós temos Pil. P, Yud, Lamed. Pil. Com Tzadi. Com Tzadi, nós temos Tzav. Tzav, que é tartaruga. Tzadi, Olemrav e Vet. Mudo no final. Ok? E aí, Aidel, você gostou da nossa aula de hoje? Obrigada, Mora. Eu amei muito, muito, muito a aula de hoje. Que bom. Leitraot, ad shavua haba, até a semana que vem. Tchau, Mora. Shalom, shalom. Acabei de terminar aqui minha aula com a Mora Alice e foi muito legal. O tema de hoje foi de animais, né? E se você quiser, você também pode aprender hebraico com ela. Olha, só ligar pra ela aí. Legal. No bloco anterior, a gente mostrou o conceito de que Yehoshua ben Berahia tinha um discípulo mostrando Yeshua, o Nazareno, como discípulo de Yehoshua ben Berahia. Vimos ali que nem Shalom ben Horim e nem Mário Saban podem confirmar, e eles grandes estudiosos podem confirmar que de fato esse Yehoshua ben Berahia tenha sido o mestre do Yeshua descrito no Novo Testamento. Fato é que ele teve um discípulo chamado Yeshua, que era da região da Galileia, em Nazaré, mas não se pode afirmar por discrepâncias com relação às datas. Agora a gente vai ver uma interpretação baseada no Evangelho Apócrifo Armênio da infância de Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, mas sim, existe uma outra interpretação, um outro Evangelho Apócrifo, não escrito nos textos, mas que pode nos dar alguma direção a respeito de quem era o mestre de Yeshua, se é que ele teve, conforme as diferentes interpretações. Na página 550, o livro nos diz assim: no Evangelho Armênio da Infância, que é um texto apócrifo, podemos ler: e José, levantando-se,
se prostrou ante o soberano e lhe disse, o soberano é o líder da época, o rei. Ó rei, se não vê nele nenhum inconveniente, dedica meu filho Jesus ao estudo. Eu tenho sabido que há nesta cidade um doutor que educa os meninos e que está dotado de muito talento e muita sabedoria. Confia-lhe ao cuidado desse doutor, para que ele possa ensinar a meu filho as letras, para que se instrua a fundo na ciência das Escrituras e a lei augusta ou a lei magna dos mandamentos de Deus. E o rei disse, sim, farei o que me pedes e cumprirei o teu desejo. Mas antes é necessário que tragas a teu filho na minha presença, para que eu julgue, que ele de fato seja capacitado para abordar o estudo e a aprendizagem das letras e da ciência, depois da qual eu o entregarei e o recomendarei a seu professor. Então aqui, no Evangelho Armênio, a gente vê que José teria ido ao governante e o governante falou, olha, traz o teu filho aqui e eu vou analisar se o teu filho é capaz de seguir os ensinamentos, de aprender de fato, se ele é de fato um jovem tão inteligente assim. E José deu graças e foi levar a boa nova a Maria, a quem fez um grande elogio do rei. Mas, em vez de regozijar-se, Maria se afligiu e se espantou, porque, desconfiando das boas intenções do rei, temia ela que não houvesse pedido, por traição, ver o menino, para reduzi-lo à escravidão, e chorando, ela disse a José, por que declaraste ao rei a existência e o nome e as boas qualidades do teu filho? Mas José replicou, pela vida do Senhor, não tenhas medo. O rei não me mandou levar ao menino por ciúmes, mas por querer que, debaixo dos seus auspícios ou sob sua tutela, Jesus tenha um mestre que possa dar a ele ensinamento e instrução. E Maria disse, a ti toca acabar de ter certeza disso. Agora te entrego ao meu filho, e mais tarde o reclamarei. Eu vou exigir que meu filho volte. José disse, tem razão. E Maria disse, se queres apresentar o menino ao rei, leva ao palácio conforme o teu gosto, mas informa-te de antemão daquilo que toca à segurança do menino. E só então deves conduzi-lo à presença do rei. Maria estava preocupada, segundo esse evangelho apócrifo, Maria estava preocupada de que o rei estivesse mentindo e que o rei quisesse que Jesus fosse tornado como um escravo. José então teria que dar uma olhada, dar uma averiguada se de fato o rei queria a morte de Jesus ou queria a escravidão de Jesus para que ele pudesse continuar governando. Seguindo no texto, José disse, farei segundo a tua vontade, para Maria. E tomando a Jesus, o levou diante do rei, que o saudou com estas palavras, bem-vindo sejas, menino, filho do Pai e descendente de um grande rei. E mandou chamar ao mestre supremo, encarregado de ensinar os alunos, os meninos pequenos, e que tinha por nome Gamaliel. E quando chegou, o rei o recebeu com muito afeto. Ele disse, mestre, quero que te encarregues de ensinar as letras a este menino, e todo o necessário para o seu sustento e demais gastos materiais o receberá do tesouro real. E Gamaliel perguntou, de quem é este menino bonito? Respondeu o rei, é filho de um homem de elevada família e descendente de família real. E esse velho senhor que você vê aqui, apontando para José, é o seu tutor. Gamaliel então disse, faça-se a tua vontade. Então José, levantando-se, se prostrou, tomou o menino e voltou com ele para casa, cheio de júbilo. E contou todo o ocorrido a Maria, e regozijando-se, bendizia ao Senhor. Está no capítulo 19, 4. Mas no dia seguinte, José foi com Jesus à casa de Gamaliel, e quando o menino viu ao mestre, se inclinou e se prostrou diante dele. E Gamaliel disse,
Bem-vindo sejas, planta nova, fruto suave, cacho florido. Depois perguntou a José: Diga-me, venerável ancião, este filho é teu ou de outro? E José respondeu: Deus me deu por filho, não segundo a carne. Então, isso aqui é, de novo, né, o evangelho apócrifo. Não segundo a carne, mas senão segundo o Espírito. Gamaliel interrogou: Quantos anos tem? E José respondeu: 7. Então adicionou Gamaliel: Você o levou antes a algum outro mestre para instruí-lo? Ou para fazer aprender alguma outra profissão? E José respondeu: Não o levei a ninguém. E Gamaliel disse: E agora? O que quer que eu faça com ele? José disse: Por ordem do rei e com a tua permissão, eu vim aqui, atraído pela fama de sábio que você tem. E Gamaliel replicou: Bem-vindo sejas, venerável ancião. Isso no capítulo 20, versículo 1. O que nós vemos aqui? Nós vemos que José, então, leva o menino ao rei para que o rei pudesse interceder por Yeshua, para que Yeshua tivesse um grande mestre do povo de Israel. E o rei, então, age de forma que mostre que Gamaliel, o grande mestre de Israel naqueles dias, fosse o mestre para Yeshua. Claro que aqui fala das intenções do rei, fala outras coisas, mas aqui nós temos no evangelho apócrifo dos armênios de que Yeshua teria sido um discípulo de Gamaliel, o ancião. Seguimos então com o que nos diz Mário Saban no livro. O evangelho apócrifo armênio da infância possui certas informações interessantes. Uma vez estudado, fica muito claro que esse evangelho é completamente anti-histórico em sua base. O importante é a simbologia que contém para um estudo do judaísmo de Jesus. Então, historicamente, esse evangelho, segundo Mário Saban, nem deve ser considerado, mas ele traz algumas informações que a gente pode aprender sobre o judaísmo de Jesus. Existe, em alguns elementos, interpretações que nos podem ajudar a compreender o judaísmo da família de Jesus e, por conseguinte, algumas características de Jesus mesmo, como um jovem judeu. Em primeiro lugar, o texto diz que José buscava que o jovem Jesus tivesse uma educação judaica com um mestre. Esta informação é muito lógica dentro do campo de análise do judaísmo. Todo pai judeu estava interessado na formação intelectual de seus filhos. Até os dias de hoje, todo pai judeu está muito focado em que seus filhos recebam uma educação dentro do Talmud, dentro do Tanar, dentro da Torá, para que eles possam crescer com a sabedoria judaica. E José, como pai de Jesus, se mostra muito preocupado pela preparação cultural e religiosa que ele quer dar ao menino. Esta inquietude intelectual de José o marca dentro da mais antiga tradição de Israel. Todo pai judeu deseja que seu filho tenha a melhor educação possível. E isto foi o caso de José em relação à educação de Jesus. Então a gente vê que o evangelho armênio ele traz para nós essa interpretação genuinamente judaica e aponta que Gamaliel teria sido o mestre de Yeshua. Em segundo lugar, o que a gente vê aqui nesse relato é o nome do mestre Gamaliel. Poderia ser Gamaliel o mestre de Jesus na realidade histórica? O judeu Paulo de Tarso, que viveu do ano 6 mais ou menos até o ano 67, diz que estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel. O texto está aí. E em que intervalo de anos pôde estudar Paulo com Gamaliel? Bom, aí entram os cálculos. Se calculamos que Saulo, no momento da sua conversão, tinha cerca de 30 anos, ou 31 mais ou menos, isso ocorreu entre o ano 36 e 37 da Era Comum, é provável que ele tenha estudado com Gamaliel entre os anos 21 e 30 da Era Comum, ou seja, desde os 15 anos da idade que ele tinha. Jesus morre, segundo a tradição, segundo a maioria dos eruditos, no ano 30.
6 ou 7 anos antes da conversão de Shaul HaShaliach. E podemos estabelecer a sua época de prédica, de ensinamento, entre o ano 27 e o ano 30 da Era Comum. Será que Jesus podia ter realmente Gamaliel como mestre antes do ano 21? É possível que tanto Jesus como Paulo tivessem o mesmo mestre ou rabino judaico? Tudo é possível. Existe um fato realmente comprovado. Jesus, no texto dos evangelhos canônicos, reitera a frase de Hillel sobre o sábado. A gente já fez o estudo de Jesus e o sábado. Há, sem dúvida, um importante paralelismo, já demonstrado, entre a escola de Hillel, o ancião, e o pensamento do rabino Yeshua. Gamaliel, quem era Gamaliel? Gamaliel pertencia à mesma escola de Hillel. Na verdade, ele provavelmente era o seu neto, filho de Shimeon, filho de Hillel. Se Jesus teve algum mestre fariseu, foi um homem próximo às posições ideológicas da escola de Hillel, o ancião. Na época de Yeshua, quem era o chefe da escola de Hillel? O famoso Gamaliel. Tudo nos leva a pensar que, em termos cronológicos, Gamaliel realmente pode ser o mestre de Jesus e posteriormente ter sido também o mestre de Saulo de Tarso. Por este motivo, muitas das ideias de Yeshua coincidiram com as de Paulo, mesmo com o fato deles não terem se conhecido pessoalmente. Suponhamos que Gamaliel não tenha sido o mestre de Yeshua, como diz o Evangelho Armênio da Infância de Jesus. Muitas ideias de Jesus provêm da escola de Hillel, o ancião, e o representante da escola na época de Yeshua era Gamaliel. Tenha estudado Yeshua com Gamaliel ou não, muitas das ideias importantes do judaísmo de Jesus se baseiam nos textos da escola de Hillel. Em terceiro lugar, é que Gamaliel realiza uma importante defesa dos judeus que seguem a Yeshua perante o Sinédrio. O copista do Apócrifo tentou demonstrar a nobreza de Gamaliel, colocando-o como mestre de Jesus. Então, porque Gamaliel defende o direito dos discípulos de Yeshua, então aqueles que escreveram o Evangelho Apócrifo Armênio, eles tentam dar crédito a Gamaliel por causa disso. O relato finaliza demonstrando a grande capacidade intelectual de Yeshua frente a Gamaliel, a insistência de seu pai José em obedecer ao mestre, e por terminar, Gamaliel indica a José que não é necessário que Yeshua estude, porque já conhece profundamente a Torá, e inclusive alguns conceitos cabalísticos das letras judaicas. Existe um parágrafo dentro do apócrifo, desse texto apócrifo aí dos armênios, que estamos citando, ele é muito sugestivo e ele diz assim: Jesus disse, o que eu não sabia, eu aprendi, e o que eu sei, eu não necessito aprendê-lo. Isso está lá no Evangelho Armênio da Infância, capítulo 20, versículo 5. Jesus, neste Evangelho apócrifo, disse, o que eu não sabia, eu aprendi. Jesus reconhece neste texto, ante o seu pai José, que alguns conceitos da Torá ele aprendeu com seu mestre Gamaliel. Em nenhum outro evangelho canônico aparece esta frase de Jesus, que demonstra que, como aluno, algumas coisas aprendeu de seu mestre. O cristianismo posterior não podia aceitar dentro do seu cânon um versículo com este enunciado, no qual Jesus reconhece o seu aprendizado. Tinha que demonstrar que todos os ensinamentos provinham diretamente de Deus, sem mediação alguma de nenhum rabino de Israel. Bom, como a gente já viu nos vídeos anteriores e como a gente já falou exaustivamente em vários vídeos do canal, Yeshua ele tinha uma interpretação muito semelhante à interpretação da escola judaica de Hillel. E muitas das frases ditas por Yeshua são reflexões ou repetições daquilo que Hillel havia dito, que, por conseguinte, muitas frases descritas no Talmud posterior aos dias de Yeshua também replicam as frases exatamente como Yeshua teria dito.
Então, a gente consegue perceber, se você tiver um mínimo de estudo dentro da fé judaica, você consegue perceber que Jesus, ou Yeshua, ele estava muito familiarizado com os conceitos rabínicos anteriores e hoje a gente vê com conceitos rabínicos posteriores a eles também. Então, Yeshua, ele não era alguém fora da tradição, ou fora do aprendizado, ou fora da fé judaica dos seus dias. Partindo desse ponto, já temos duas pistas sobre quem pode ser o mestre de Jesus. A primeira, Yehoshua ben Perachia, e a segunda, Gamaliel. Suponhamos agora que não foi nenhum nem outro. Yehoshua ben Perachia, porque não se ajustou cronologicamente à época. Imaginemos que também não foi Gamaliel, ainda que neste caso coincide cronologicamente à época, exceto pelo Evangelho Apócrifo. Não temos mais provas de que Gamaliel possa ter sido o professor judeu de Yeshua. O certo é que a influência farisaica que detectamos em Yeshua pertence ao grupo de Hillel, o ancião. Pois bem, suponhamos que escolhamos a hipótese de Jesus autodidata. Neste caso, como explica em que as mensagens de Jesus aparecem enunciados similares aos que um século antes formulou Hillel, o ancião? Aquilo que eu tinha acabado de falar. Muitos autores sustentam que Jesus foi de formação autodidata, simplesmente porque estudou diretamente do texto da Torá. Entretanto, a existência de enunciados equivalentes em Hillel e em Yeshua, sobretudo em relação ao debate dos Shabat, nos leva à conclusão de que Yeshua foi discípulo de algum rabino do povo de Israel. Então, segundo Mário Saban, segundo Shalom ben Horim, segundo grandes mestres estudiosos do povo judeu, Yeshua, sim, de fato, foi discípulo de algum mestre, provavelmente Gamaliel, porque coincide com a época histórica. Pode ter sido autodidata? Pode, mas se você coloca Yeshua como autodidata, então como explicar que as frases dele são exatamente as frases da escola de Hillel? Nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta com a conclusão desse importante tema. Continue conosco. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.
nós retomamos então para esse último bloco desse estudo de hoje sobre o judaísmo de Jesus, falando sobre quem foi o seu mestre, se Jesus de fato teve um mestre. A gente de novo mostra aqui para vocês o livro, né? O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, os ensinamentos éticos da Torá e da tradição judaica de Yeshua de Nazaré. Na página 554, o autor nos diz assim: outro elemento que nos induz a concluir que Jesus estudou com um rabino judeu e não foi completamente autodidata é a sua defesa da função de mestre. O seu apontamento, o seu pedido tão radical aos que lhe seguiram, era a exigência típica de todo rabino do judaísmo do século I. Como temos visto no capítulo anterior, o judaísmo interpretou que quando um pai biológico e o mestre se encontram ambos em situação de necessidade, o filho devia socorrer primeiro ao mestre e posteriormente ao pai natural. Esta exigência constitui um incumprimento do mandamento de honrar os pais. Entretanto, o judaísmo fariseu chegou à conclusão de que o mestre é o seu pai intelectual e que, portanto, tem preeminência sobre o pai biológico. Isto constitui uma clara violação da Torá, mas Jesus, neste caso, não defendeu a Torá contra as tradições humanas, mas aceitou esta exigência radical do judaísmo farisaico como própria. Jesus, na grande maioria dos casos, defendeu a Torá sobre as tradições humanas. Entretanto, no caso da relação pai e filho ou discípulo-mestre, entendeu, como todo o movimento farisaico de seus dias, que o mestre, ou seja, o rabino, tinha uma posição superior ao próprio pai natural. Neste caso, Jesus não defendeu a Torá, mas defendeu uma interpretação farisaica. Esta postura de Jesus nos leva à conclusão de que ele de fato teve que estudar com um rabino farisaico. Porque não é possível compreender as tradições farisaicas e, em alguns casos, compartilhá-las se não estudou dentro do ponto de vista de uma escola farisaica. Todos os autores insistem que Jesus foi um rabino que não criou ou não tinha a intenção de formar uma escola. Entretanto, ao organizar o seu grupo e eleger aos 12, podemos afirmar que Jesus preparou uma organização judaica capaz de sustentar-se no tempo, muito além da sua própria pessoa. Se aceitamos a ideia de que Jesus não estudou com nenhum rabino, como creem muitos autores, não podemos compreender como conhecia tão bem as tradições farisaicas para poder criticá-las. Jesus foi um judeu fariseu que criticou os desvios de outros grupos farisaicos em questões cerimoniais, ou que ingressou em grandes debates halárquicos por questões de interpretação da Torá. E você consegue ver várias vezes Yeshua discutindo com os fariseus. Ora, se ele não tivesse estudado numa escola farisaica, se ele não tivesse tido uma linhagem farisaica de pensamento, lembrar que a escola de Hillel e a escola de Shammai, elas divergiam apenas em formas de aplicação da lei. Shammai mais rigoroso, Hillel mais de ensinamento moral. Yeshua, portanto, da linhagem da escola de Hillel. Mas se ele não tivesse estudado com mestres da escola Hillelita, como Yeshua poderia discutir, abordar, interpretar essas interpretações se ele tivesse estudado apenas e tão somente a Torá, e ainda mais sozinho? Vemos então, que Yeshua ingressou em grandes debates halárquicos por questões de interpretação da Torá. Mas, para participar nessas discussões, ele devia ter muitos conhecimentos adquiridos através de um mestre da Torá. Cito a seguir um texto canônico do Novo Testamento que nos pode ajudar a compreender a Jesus na sua qualidade de aluno. Vamos ler o texto? Está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o 48. Esse texto bastante conhecido do Novo Testamento. Mas tem muito a nos mostrar aí sobre a interpretação ou sobre a posição de Yeshua. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem.
Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. O que nos diz Mário Sabana a respeito desse texto? Este relato é revelador. Nos diz Lucas 2,46 que Jesus lhes escutava. Jesus estava aprendendo dos doutores da Torá em Jerusalém. E este texto é canônico, não é apócrifo. Vários elementos importantes podemos encontrar aqui. Em primeiro lugar, Yeshua estava aprendendo, porque o texto diz que ele escutava. E em segundo lugar, Yeshua lhes perguntava. Isso quer dizer, se estava formando dentro do melhor ambiente do judaísmo, onde se escuta e se pergunta. As pessoas, o povo se maravilhava de suas perguntas. As pessoas se maravilhavam de suas perguntas, como está escrito no texto. Yeshua é um excelente discípulo judeu. Deseja ouvir aos doutores da Torá e formula importantes perguntas, porque, nos diz o texto de Lucas, os que o escutavam ficaram atônitos por suas questões, por seus questionamentos que ele planteava aí diante dos mestres. Em nenhum lugar, reitero, o texto diz que Jesus conhecia todas as respostas, mas como bom jovem judeu, realizava, segundo a tradição, segundo o comentário, as melhores perguntas. Yeshua, desde pequeno, era muito perguntador, ao melhor estilo de um aluno judeu. Um grande rabino de Israel deve se destacar por realizar as melhores perguntas. Ao longo de seus debates, encontramos o seu sistema de reperguntar, método tipicamente judaico. Moisés mandou tal coisa, eu, porém, digo tal coisa. O que vocês dizem? O que vocês acham? E tal coisa. Então, Yeshua sempre trabalhava dessa forma. Se unimos, então, ao texto apócrifo a possibilidade de que Gamaliel tenha sido seu mestre, e o texto canônico de Lucas sobre a sua atitude como bom aluno da Torá e a sua grande capacidade em perguntar, mais a velha lenda de Yehoshua ben Perahe, que ainda que improvável, está indicando a possibilidade de que Yeshua tenha tido de fato um mestre da Torá, todos esses elementos nos levam a concluir que Yeshua foi um excelente aluno do judaísmo, muito avantajado, uma espécie de superdotado da Torá, com uma memória prodigiosa para a época, e que superava com folga a média dos alunos daquele tempo. Sem dúvida alguma, Yeshua foi um rabino judeu tão excepcional que, na atualidade, os seus ensinamentos derivados completamente da Torá inspiram a milhões de cristãos no mundo. Aí existe um comentário aqui, em que ele fala do excelente aluno judeu que Yeshua era, e que nos leva a uma reflexão sobre os líderes atuais do cristianismo e pessoas que tentam descredibilizar a Yeshua como um mestre, como um rabino judeu. Ele fala assim: lamentavelmente, um autor moderno chega a dizer que Jesus era analfabeto, e ele se baseia num único argumento arqueológico, pelo qual se diz que, como em Nazaré não tinha sinagoga, não podia ser Yeshua um homem alfabetizado. Então, existia sinagoga, por exemplo, em Cafarnaum, na Galileia, mas em Nazaré não tinha. A gente tem muitos relatos de Yeshua na sinagoga de Cafarnaum, mas como ele cresceu em Nazaré, muitos tendem a usar o fato de, historicamente, em Nazaré não tinha uma sinagoga, então Jesus não aprendeu. Olha o que diz Mário Sabana, e isso vale para nós nos dias atuais. Este autor crê erroneamente que as sinagogas do judaísmo somente tinham que ser edifícios bem visíveis a partir do ponto de vista arqueológico. Isso é desconhecer por completo o judaísmo. A sinagoga não é um edifício de culto judaico, mas qualquer lugar, inclusive uma casa particular,
onde tenha 10 judeus, ou seja, um minyan, onde eles possam rezar e ler a Torá. Não necessita de um lugar exclusivo para a sinagoga. Inclusive, uma reunião ao ar livre pode ser uma sinagoga, desde que tenha 10 homens, 10 pessoas. No judaísmo antigo existiam muitas sinagogas ao ar livre. Quer uma prova disso? Leia Atos capítulo 16, versículo 13, que fala que Paulo procurava um lugar onde eles pudessem rezar, onde eles pudessem estudar. Em Atos 13, encontramos uma referência a uma sinagoga ao ar livre, portanto. Dizer que o fato de não haver encontrado em Nazaré nenhuma sinagoga como edifício público implica necessariamente que não exista uma sinagoga é realmente não compreender, em absoluto, o judaísmo. Baseado somente nesta suposição, o autor Luiz Busquets Grabulosa formula a audaz teoria de que Yeshua era analfabeto. A partir do século I, antes da Era Comum, os fariseus ditaram a obrigatoriedade de estudo para todos os meninos judeus. Por outra parte, todos os evangelhos apócrifos nos descrevem a quantidade de vezes em que os pais de Jesus levaram o menino à escola. Por outro lado, ninguém no judaísmo do século I teria designado uma pessoa com o título de rabi se essa pessoa fosse analfabeta. Se estudamos atentamente as suas interpretações rabínicas, sobretudo as que têm relação com o descanso do Shabat, vemos que Yeshua tinha um domínio muito grande da halachá, que é a jurisprudência judaica e a regra rabínica, porque pode comparar o rito da circuncisão sob o marco do conceito do trabalho no Shabat, e cita as palavras do rei Davi, etc. Um rabino que conhecia todas essas interpretações da Torá não podia ser um analfabeto. O texto de Lucas 4, versículos 16 ao 20, é muito claro a respeito quando diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Yeshua a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sobre esse texto eu sempre falo que existe uma tradição que apontava que somente o Mashiach poderia ler esse texto do profeta Isaías. E quando Yeshua leu, todo mundo ficou com os olhos arregalados, olhando na direção dele. É isso que diz o texto de Lucas. E aí Yeshua, entendendo essa tradição, ele fala: eis que hoje se cumpriu a escritura. Ou seja, nesse momento, ele fala que era o Mashiach. E daí depois, se você continuar lendo, você vai ver que alguns ficaram revoltados e quiseram matá-lo por conta disso. Mas olha o que diz Mário Saban. Podemos pensar que um rabi que leu o texto da Haftará, ou seja, a seção dos profetas judaicos, de Isaías, era um analfabeto? Se ele era um analfabeto, como que ele leu o texto de Isaías? E como ele sabia a interpretação? E como ele sabia a interpretação daqueles dias, o que as pessoas pensavam, e como ele falou: hoje se cumpriu essa profecia? O autor citado, Luiz Busquets Grabulosa, entende, pois, que Jesus era um analfabeto porque simplesmente não existia em Nazaré uma sinagoga. Além disso, ainda que aceitemos como verdade o suposto de que em Nazaré não tinha sinagoga, muitas vezes as famílias judaicas enviavam a seus filhos a estudar com mestres fora da cidade de origem. Até os dias de hoje acontece isso. Muitas famílias mandam seus filhos para fazer yeshiva em Jerusalém, ou na Galileia, ou em Hebron. Que a Yeshua o designem como rabi implicava não somente que era alfabetizado e culto, mas que podia perfeitamente ler a Torá. A prova de Lucas 4, 16 a 20 é, a meu modo de ver, irrefutável.
Com todas estas provas, posso afirmar, sem lugar a dúvida alguma, que Yeshua havia estudado profundamente a Torá e as tradições orais do judaísmo. Bom, esse é o capítulo de hoje, né? Acredite você que Yeshua estudou com Yehoshua ben Perahia, ou acredite você que Yeshua estudou com Gamaliel, o ancião, ou acredite você que Yeshua era autodidata, fato é que Yeshua tinha pleno conhecimento. E que isso, de forma alguma, o fato de ele ter estudado com um rabino anterior, o desmerece como Mashiach de Israel. Mas pelo contrário, isso mostra cada vez mais que Yeshua era um bom judeu e que desde a sua infância estudou as sagradas letras. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Em breve a gente volta com mais estudos dentro do judaísmo de Jesus, até nós concluirmos esse livro. E eu espero que você, que está vendo pela primeira vez, também tenha o prazer de nos acompanhar nos estudos anteriores aí dessa playlist, O Judaísmo de Jesus, e poder aprender um pouco mais desse grande mestre do povo de Israel, que há 2000 anos tem mostrado a ética judaica às demais nações, aos povos pagãos, e tem transformado vidas pelo mundo afora através do ensinamento da Torá. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer vir sobre você e sobre a sua família as grandes bênçãos e que a gente possa, assim como Yeshua, temos o prazer de estudar os caminhos de Deus através do estudo da Torá com grandes rabinos históricos e com grandes rabinos atuais. Grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.